Bem, bom dia a todos. Então, nós vamos começar a parte de conteúdo do nosso evento. A gente tinha planejado fazer uma homenagem a Berenice Piana como introdução ao nosso evento, porque ela aqui no Brasil representa justamente quem muito trabalhou e que muito fez pelo autismo. E quando eu vejo a Michele, vejo a Patrícia, vejo outras mães que pensam no nós e não no eu, e se dedicam e abraçam a causa para tentar divulgar a informação, a esperança, as possibilidades que existem. Isso é que me faz mover e estar aqui trabalhando por esse movimento. Realmente são... muitos me perguntam por que eu me dedico ao autismo, e eu digo muito mais do que pelos filhos, pelos pais. Porque toda a ajuda e toda a carga que é ter uma criança autista e todo o trabalho que isso representa, e o quanto que hoje na cultura, do ponto de vista médico, o quanto não se traz esperança, não se dá apoio para uma situação dessa. Assim como todo o pai que recebe o diagnóstico de autismo, primeiro faz duas perguntas básicas. A primeira é, por quê? Por que meu filho tem autismo? Por que isso está acontecendo com meu filho? E a segunda pergunta, depois do porquê, é, o que eu posso fazer pelo meu filho? O que eu posso fazer para ajudá-lo? Essa é a intenção dessa palestra, de tentar resumir e tentar responder essas duas perguntas iniciais. O porquê e o que eu posso fazer. Assim como teve a Berenice Piana, tem a Michele, tem a Patrícia, tem muitos pais aqui, teve um pai que em 1956 recebeu esse diagnóstico, quando nasceu o seu filho Mark, e esse pai foi um dos pais que mais assumiu essa coisa do nós e não eu. Em 1956, o autismo era completamente desconhecido, até da medicina. Ele era um PhD em psicologia e nunca tinha ouvido falar de autismo. E os médicos que eles levavam seu filho, que gritava à noite, se agitava, tinha todos os sintomas do espectro, eles não sabiam o que era isso. Então, esse pai, que se chama Bernard Himmelmann, ele inicia a busca pelo tratamento integral, o tratamento de seu filho. E nessa busca de Bernard Himmelmann, ele vai pesquisa em todas as bibliotecas existentes na época, toda a informação que existia. Ele relata que ele ia para uma cidade, tenta imaginar, nós estamos na década de 60, pré-internet, em que todos os arquivos eram tudo manual e físico. Então, ele passava noites indo de cidade em cidade, onde tinha as grandes bibliotecas, e ficava levantando todos os revista por revista, artigo por artigo, até que, em 1964, ele lançou um livro que trouxe uma nova visão do autismo. E esse ano, em especial, a gente está comemorando 50 anos do lançamento desse livro, onde ele tenta trazer uma mudança da visão do que seja autismo e como que deve ser abordado. Então, esse movimento iniciado por Himmelmann, ele traz principalmente o confronto com a teoria psicológica do autismo, que era a teoria que vigia na década de 60, que o autismo era a consequência da mãe geladeira, que a causa do autismo era a falta de afeto da mãe para com o seu filho. Ele, tendo uma criança autista e conhecendo a sua esposa, sabia o absurdo dessa teoria, e ele era um PhD em psicologia e também podia refutar isso. E em todas as pesquisas dele, ele começou a ver a visão, tentando trazer um novo paradigma em relação ao autismo, como uma doença biológica, provavelmente de origem ambiental. Em 1965, ele funda, depois de lançar esse livro, ele funda um instituto de pesquisa, primeira Sociedade Americana de Autismo,
Então, tudo que hoje a gente conhece como AMA, na realidade, começou lá em 1965. Essas associações de amigos de autismo, todas vêm desse movimento que ele iniciou, que foi a Sociedade Americana do Autismo. Em 1967, ele fundou o Instituto de Pesquisa de Autismo, onde tinha a função de coletar toda a informação existente sobre o tema. Então, ele fez um grande banco de dados e alguém tinha uma experiência, tal criança melhorou com a dieta, ele ia lá e compilava essa experiência. Outra, magnésio e B6 funciona para autismo, então o Instituto patrocinava estudos de pesquisa sobre o que era achado. Todo esse conjunto de informações, ele tinha um grande banco de dados, mas não tinha uma divulgação disso para a sociedade e principalmente para os médicos. Então, em 1995, iniciou um novo movimento que se chamou o Movimento DAN, que é uma sigla para Derrote o Autismo Agora, com o intuito de tentar divulgar para a cultura de que existia, e principalmente para os médicos, a questão de uma nova abordagem do tratamento. Em de 95 até 1912, mais ou menos, existiam nos Estados Unidos, e eu, a partir de 2007, fui várias vezes às conferências DAN, que eram justamente onde se juntava, e o que nós tentamos fazer aqui hoje foi uma tentativa de reproduzir no Brasil uma conferência DAN. As conferências DAN, elas sempre tinham essa característica de ter pais, médicos e nutricionistas, ao mesmo tempo reunidos num mesmo ambiente, num hotel ou num anfiteatro, em que tinham palestras comuns e palestras individualizadas. Então, é isso que a gente vai vivenciar nesses próximos 2 dias, esse processo de os pais vão continuar aqui no auditório e, no período da tarde, os médicos vão se reunir e fazer um curso específico, as nutricionistas vão se reunir e vão fazer o seu curso específico. A partir de 1912, começou a surgir uma nova visão de que não era para ser colocado o DAN como algo isolado, algo separado do tratamento, e cada vez vem surgindo mais o que é chamado de tratamento integral do autismo. O DAN foi visto como um tratamento alternativo, e a ideia é que não seja alternativo, porque não tem nada de alternativo, é algo bastante científico, bastante embasado na ciência, e a ideia é que agora tem um movimento integrativo entre o que foi descoberto pelo Instituto de Pesquisa de Autismo e o conhecimento médico atual. Quando a gente fala essa palavra autismo, a gente tem que ter claro o que seja isso. Hoje em dia, esse ano acabou de ser lançado o DSM-5, que é da Associação Americana de Psiquiatria, em que define as doenças psiquiátricas. É um dicionário de saúde mental em que define as doenças psiquiátricas. Tá? Então, a definição de autismo, eles fizeram uma definição nova e bastante estrita. Então, o autismo deixou de ter vários nomes, como tinham até então, e passou a ser chamado de espectro autista, em que tem que ter pelo menos 3 características: uma deficiência persistente de comunicação e interação social. Além disso, deve ter a presença de comportamento repetitivo, interesses restritos, os sintomas devem estar desde a primeira infância e que devem prejudicar o funcionamento diário. Então, hoje os critérios de autismo são esses, para decidir o que é autismo. Então, todos os diagnósticos que antes os médicos usavam, tipo, não é autista, tem um transtorno global do desenvolvimento ou um transtorno desintegrativo do desenvolvimento, tudo isso deixou de existir e se coloca que tem o espectro autista. Tá? Um dos problemas dessa definição é que 30% das crianças vão perder o diagnóstico, que não vão preencher todos os critérios. E isso vai ser um problema futuro em termos principalmente de seguro-saúde e reembolsos para tratamento. A síndrome de Asperger também perdeu a sua colocação dentro da síndrome autista e está colocado como síndrome de dificuldade social, síndrome de fala social, ela está diluída dentro do DSM-5. Então, para a gente definir claro,
A definição hoje de autismo é uma definição comportamental, e a medicina já evoluiu muito, e em breve essa definição comportamental vai ser transformada. Mas o que é importante dessa definição é que o autismo é um transtorno de desenvolvimento. O autismo não é uma doença psiquiátrica. Uma das lutas da Berenice Piana é que se crie uma estrutura de atendimento ao autista no serviço público, separado dos CAPs, que seja atendido numa instituição separada dos outros pacientes psiquiátricos, porque a gente tem que entender que não é uma doença psiquiátrica a priori, ela é uma doença um transtorno do desenvolvimento, que, se não for devidamente tratado ou adequadamente tratado, ela pode se transformar numa doença psiquiátrica. Quando a gente fala de desenvolvimento do cérebro, a gente tem que entender, ter mais claro esse grande processo de transformação e de criação do cérebro humano, que é o ápice da criação biológica, e que tem um processo de grandes transformações. A gente precisa saber que são mais de 100 bilhões de células, e essas células têm um grande crescimento, principalmente no último trimestre, mas em toda a gestação, o cérebro vai passando por várias transformações. Qualquer influência ambiental, qualquer infecção, qualquer inflamação que aconteça em algum momento, vai repercutir na configuração futura do cérebro da criança. Então, e esse cérebro, quando nasce, ele não nasce pronto, ele nasce apenas com 25% do seu tamanho, do cérebro adulto, e vai ter uma grande transformação desse cérebro desde o nascimento até os 6 anos de idade, principalmente até os 3 anos de idade. A gente tem que lembrar que o cérebro é constituído de neurônios, que são células como essa, representada, e a criança nasce com os neurônios, mas tem 2 processos que ainda não estão prontos quando a criança nasce. Um primeiro processo é a formação dos dendrítios, que é essa conexão entre uma célula e outra. São 100 bilhões de células, mas vão ser 100 trilhões de conexões entre estas células. Então, essas conexões elas vão se formar durante a primeira infância. E outro processo que a gente tem que saber importante é a mielinização do neurônio, que é a cobertura do neurônio por uma capa de gordura que vai fazer com que o impulso elétrico se conduza muito mais rápido. Então, esse processo da mielinização e das conexões é um processo que vai se acontecendo ainda com certeza, até a adolescência. Então, esse gráfico aqui, esse autor, ele mostrou o grau de mudança que acontece no cérebro depois que a criança, na fase pré-natal, né? Então, aqui nós temos o volume do cérebro, o grau de mudança não é tão grande em termos de volume, mas vocês tentam perceber que o metabolismo do cérebro ainda sofre grandes mudanças. A mielinização, que é aquela cobertura pela gordura para aumentar a condição nervosa, ela ainda vai acontecendo uma grande mudança à medida que vai passando o tempo. O fluxo sanguíneo aumenta bastante na primeira infância e, principalmente, os receptores entre uma célula e outra, eles vão passando por uma grande transformação até a adolescência. Isso quer dizer que o processo de maturação do cérebro é um processo de longo prazo. A criança não nasce com o cérebro pronto. E por isso que a maturação cerebral é o processo mais suscetível do ser humano à influência ambiental. Porque são muito tempo que está exposto e muitas transformações que vão acontecer que podem afetar o funcionamento desse cérebro. Se essa agressão ela acontece no início da formação da criança, nos primeiros 1000 dias, a gente vai ter o autismo. Surgiu dentro da pediatria esse conceito da grande importância de que os primeiros 1000 dias vai determinar o resto da vida da pessoa. A importância dessa preocupação do que acontece durante os 270 dias da gestação e nos 2 primeiros anos da criança. E algo está acontecendo nos primeiros 1000 dias das crianças atualmente, com um grande aumento da incidência de autismo.
Esse é o gráfico que a gente vê, que em 1970 era 1 para cada 10 mil crianças, em 2012 já estava 1 para 68 crianças. Mas esta é a progressão das estatísticas, mas essa estatística de 1 para 68 crianças já está defasada, porque essa estatística ela avalia as crianças de 2010. Já surgiu o ano passado uma estatística mais recente que avalia as crianças de 2012, que já está 1 para cada 50 crianças. Então, isso já é 2% das crianças estão tendo autismo, sendo que 1 para cada 31 meninos tem autismo e 1 para 143 meninas. É o transtorno que mais está crescendo, 72% cresceu entre 2007 e 2012, e existe um grande custo do tratamento dessas crianças que precisam de terapia no longo prazo. E que esse custo pode ser muito reduzido se a intervenção for precoce, o diagnóstico e a intervenção for precoce. Pode-se falar, mas está crescendo todas as doenças. Então, se fez esse estudo aqui, que comparando de 1997 a 2008, comparando o autismo com os outros transtornos do desenvolvimento, e se observa que, houve um crescimento de 33% de déficit de atenção ou de 9% de epilepsia, mas nesse mesmo período houve um crescimento de quase 300% de autismo. Então, algo está acontecendo nos primeiros 1000 dias das crianças, em que leva a um crescimento assustador do autismo. Daí se pergunta o porquê do autismo, qual é a causa do autismo. Então, a gente tem que saber que o diagnóstico do autismo, que se caracteriza por alteração de comportamento, é a ponta de um grande iceberg de alterações de toda a biologia que levam às alterações do comportamento. Essas alterações de biologia, elas podem ser basicamente de 2 tipos. Então, existe o que é chamado de autismo tipo 1, ou um autismo sindrômico, em que existe um atraso geral do desenvolvimento da criança. Então, a criança já senta atrasado, anda atrasado, fala atrasado e nem se desenvolve, ou nem desenvolve a fala e já começa a ter sintomas de autismo. Geralmente, essas crianças, a causa desse autismo tipo 1, são as causas genéticas, principalmente, ou distúrbios metabólicos, como erro inatos no metabolismo, ou durante a gestação, aconteceu alguma infecção durante a gestação que levou a esse autismo. Esse autismo tipo 1 criou um conceito que precisa ser mudado, de que o autismo é genético. Hoje, quando muitos médicos falam de autismo, eles só falam que autismo é genético e autismo é de doença genética. Esse conceito de que o autismo é genético veio principalmente dos estudos feitos com gêmeos univitelíneos ou bivitelíneos, mostrando que os gêmeos que tinham a mesma carga genética tinham uma incidência maior de autismo do que outros gêmeos. Então, os estudos dos gêmeos publicados até a década de 90, todos indicavam que os gêmeos monozigóticos ou univitelíneos, eles tinham um índice de autismo muito grande comparado com os dizigóticos. Então, isso daqui, quando se faz o que é chamado de índice de concordância, é que se cria essa noção, então, de que o autismo é genético, porque a concordância é muito alta nos gêmeos monozigóticos. Monozigóticos quer dizer que de um mesmo óvulo e um mesmo espermatozoide surgiram as duas crianças. Então, o material genético é exatamente idêntico nas duas crianças, então o autismo é genético. Então, esse silogismo, baseado a partir desses estudos, criou no meio médico esse conceito de que o autismo é genético. E isso fez com que 90% do dinheiro gasto até hoje em pesquisa de autismo seja baseado em estudos genéticos e não em estudos ambientais. A partir de 1995, começaram a aparecer os primeiros estudos que questionaram, mas em 2011, surgiu o grande estudo em que realmente questionou completamente esse paradigma de que o autismo é genético. Esse estudo, primeiro, a gente nota o número de pares de gêmeos que foram estudados nos estudos anteriores,
comparados com o número de gêmeos estudados no estudo mais recente. Esse foi um grande estudo feito pela Universidade de Stanford com gêmeos na Califórnia, em que mostrou que o índice de hereditariedade do autista não era os 90% como se acreditava antes, mas esse índice de concordância era apenas de 58%. E o que eles fizeram que os outros estudos não fizeram? Eles foram na casa de cada autista, ficaram 3 dias convivendo com a família, investigando o que era ambiental e o que era genético, o que era ambiental e o que era genético. E eles conseguiram, a partir desse estudo bem realizado, verificar que a contribuição genética calculada foi de 38%, e que de ambiental foi 58%. Então, a conclusão desse estudo, que está publicado na revista de Psiquiatria, mostra que a suscetibilidade para o autismo tem forte fator ambiental compartilhado entre gêmeos e moderada hereditabilidade genética. Esse estudo começou a causar um grande questionamento, e, como tudo em ciência, um estudo levanta a questão, mas não confirma a questão. E esta semana saiu um novo estudo que confirmou essa questão. E esse estudo foi feito na Suécia, em que se fez um maior levantamento populacional, tentando identificar o risco familiar de autismo. Então, a pergunta que os pesquisadores faziam era, e é uma pergunta que muitos pais me fazem quando querem ter um outro filho, tem um primeiro filho autista e me perguntam, eu quero ter um outro filho, qual é o risco de que meu segundo filho seja autista? Então, esses epidemiologistas suecos, eles pegaram mais de 2 milhões de crianças, identificaram 37 pares de gêmeos, 2 milhões de irmãos, quase 500 mil irmãos maternos, irmãos paternos, e quase 6 milhões de primos. E tenta imaginar o tamanho da base de dados de cruzamento dessas informações para conseguir observar e chegar nessa questão de qual é o risco de ter um irmão autista e qual é o risco de definir a questão de que é genético ou não. E o interessante é que eles viram que é óbvio que um gene homozigótico tem um risco muito maior do que a população em geral, tem um risco de 153% de ser autista, mas o risco entre irmãos é de 10%, se for só irmãos maternos é de 3%, e se for entre primos é de 2%. Agora, a grande questão importante desse trabalho é que eles fazem por uma forma estatística bastante complicada, definir o que é genético, o que não é genético, e eles chegaram quase no mesmo grau de determinação genética que o trabalho americano conseguiu, que é em torno de 50% ter uma associação genética. Um outro estudo que saiu recentemente sobre a questão da genética, nos Estados Unidos, esse estudo ainda não foi publicado, eu vi numa apresentação, em que eles pegaram mais ou menos 2.000 pais e crianças autistas e fizeram o genoma do pai, genoma da mãe, genoma da criança. E eles viram que, de toda a amostragem, eles só conseguiram achar algum problema genético em 25% dos casos. Isso pegando o genoma do pai, genoma da mãe, genoma da criança, genoma do pai, cruzando todas as informações. Dessas 25%, o que eles conseguiram achar? 10% tem síndromes genéticas conhecidas, né? 5% de anormalidades cromossômicas, algumas mudanças do número de cópias de cromossomas e algumas alterações genéticas específicas. Hoje em dia, cada vez está mais fácil se estudar o genoma e se ver as alterações genéticas. No Brasil está começando a chegar, e alguns centros já se fazem. Lá em Florianópolis, a gente já faz esse teste de hibridização genômica comparativa, em que se consegue fazer um estudo, em muitos casos de crianças em que não tem uma resposta com o tratamento que eu tento aplicar, eu vou no estudo genético e acho microduplicações, nos cromossomas, que conseguem explicar que esse autismo tem origem genética. Além da origem genética, além disso, tem uma origem genética que é só de um gene modificado,
que é o chamado do polimorfismo único de nucleotídeo, em que só uma base do gene, então, aqui os genes, aqui está uma representação esquemática do cromossoma, em que é uma soma às vezes, com a alteração de um único gene, você altera a síntese de uma proteína, e a síntese inadequada dessa proteína ou dessa enzima vai ter uma repercussão clínica, tá? Então, já chegou no Brasil esse ano também, o que a gente chama de um estudo nutrigenômico, que é a gente fazer um estudo da criança só de alguns genes específicos, em que que interferem no metabolismo. E qual é o metabolismo que a gente tenta estudar? É principalmente esse metabolismo, que é um ciclo que é chamado da metilação e da sulfatação. A metilação e a sulfatação é uma reação química que acontece na maioria das células do corpo, que é produzir radicais metil, que vão ajudar na metilação do DNA e dos neurotransmissores, assim como vão ajudar na produção dessa grande substância que se chama glutationa, que é a principal detoxicante do corpo. Então, a gente consegue juntar a genética com o ambiental, fazendo esses estudos nutrigenômicos. E daí existe o autismo tipo 2, em que é aquela criança que é chamado também de autismo regressivo, aquela criança que se desenvolvia normal até 18 meses, e com 18 meses ele teve uma regressão. Esse autismo tipo 2 é muito mais frequente em meninos, e ele pode ser causada, a causa que a gente explica hoje, é principalmente por causas ambientais. Essas causas ambientais, elas estão ligadas quer sejam causas tóxicas, causas infecciosas, ou até uma alergia alimentar pode inflamar o cérebro, que vai levar a uma neuroinflamação subclínica. Cada vez mais se comprova que esse autismo tipo 2 é um cérebro inflamado. Se vê uma ativação da micróglia cerebral, que é o tecido de defesa do cérebro, e essa ativação, essa inflamação do cérebro faz com que haja perda da conexão entre os neurônios. Então, aqueles dendríticos que cresceram, eles foram perdendo as conexões entre as células, tá? E muitos estudos já mostram que essa ativação microglial é muito importante como causa do autismo tipo 2. E o que essa neuroinflamação vai fazer principalmente com que se perca conexões entre partes do cérebro. Então, as conexões, o cérebro, ele é uma grande emaranhado de cabos. Então, tem cabos que são conexões chamadas conexões curtas dentro de um mesmo lobo cerebral, e tem as conexões longas que ligam uma parte à outra do cérebro. Para que nós conseguimos coordenar todo o funcionamento humano, várias áreas são ativadas e têm que ser conectadas ao mesmo tempo. Então, essa perda da conexão cerebral, hoje em dia, consegue ser documentada através de um novo tipo de ressonância, que se chama ressonância por difusor de tensão, em que se consegue ver as grandes conexões do cérebro, não as pequenas, em que se vê uma alteração da conexão desta área com o restante do cérebro. Então, é muito comum a criança autista fazer uma tomografia, uma ressonância, e o laudo vir normal. Isso é um achado muito frequente do dia a dia. Doutor, quer fazer uma ressonância para ver o cérebro do meu filho? E a ressonância que mostra a forma do cérebro, ela está normal. Não tem nenhuma alteração na forma do cérebro, a não ser nos autismos que já têm origem genética, que já tem uma lesão no cérebro do tipo 1. Mas os autismos tipo 2, todas as tomografias e ressonâncias são normais. Mas até que se descobriu essa nova forma de fazer ressonância, em que se tenta ver a conexão entre as partes do cérebro, e que tem áreas que podem estar desconectadas ou não ativas, e que precisam ser ativadas. Com isso, a nova visão, a visão integral do autismo, mostra que não dá mais para ter essa discussão de que é genético e pronto, dieta não adianta, poluição não adianta, remédio não adianta, é só genético. Hoje em dia esse argumento já está, mas a gente vê que não existe só ambiental. Existe as duas coisas. Existe uma tendência de algumas pessoas mais sensíveis terem problemas na metilação e na sulfatação, não conseguirem se livrar dos tóxicos do meio ambiente, e com isso ter sempre essa atuação genética e ambiental junto.
Por mais que seja genético a causa do autismo, vai ter uma melhora com atuações ambientais. Tá? Se pergunta, mas por que isso está acontecendo tanto? E uma das causas que se está descobrindo recentemente é a idade com que se está tendo filhos hoje em dia. Cada vez mais se atrasa a paternidade e a maternidade, a mulher moderna só quer ter filho depois de realizada profissionalmente, o homem não quer se comprometer e fazer uma família só mais tarde. Então, nós temos uma cultura que está cada vez atrasando mais a paternidade e a maternidade, e existe uma relação direta entre a idade dos pais e a incidência de autismo. Existe também, muitos pais me perguntam, então eu vou congelar os meus óvulos e fecundar depois. A questão é que os métodos de fertilização in vitro também aumentam a incidência de autismo. Então, existe uma incidência maior de autismo em crianças nascidas com fertilização in vitro. A carga tóxica como causa de autismo, ou associada ao autismo, sempre foi uma coisa que se levantou. Essa é a grande discussão do movimento do Instituto de Pesquisa de Autismo, de sempre chamar a atenção para a causalidade ambiental do autismo. E começaram a sair estudos em que conseguiram ver quanto de toxicidade tinha no cordão umbilical de um bebê. Então, a toxicidade ambiental, ela tem que ser entendida como carga tóxica. Hoje em dia se fala, é tão pouquinho, isso não vai fazer mal. É só um pouquinho, não faz mal. Então, de pouquinho em pouquinho vai se formando uma carga tóxica, e essa carga tóxica total é que passa a ser lesiva para o desenvolvimento do cérebro. E não uma coisa, um tóxico isolado. É mercúrio, é chumbo. Não, é a soma de toda essa toxicidade ambiental é que pode lesar o desenvolvimento cerebral. Esse ano a gente teve um grande trabalho confirmando a causalidade ambiental do autismo. Esse foi um trabalho também muito extenso, feito nos Estados Unidos, e é um trabalho que eu achei genial a ideia deles. Eles chegaram e perguntaram assim, como é que a gente consegue ver a causalidade ambiental do autismo? Então, a gente tem que procurar uma outra patologia que também tem a causalidade ambiental e tentar cruzar a incidência dessa outra patologia com a incidência do autismo. Então, existe uma patologia em que a causalidade ambiental está bem definida na medicina, que são as más formações do trato gênito-urinário. Então, criptorquidia, hipospádia, qualquer defeito no trato gênito-urinário, ele está provado que tem uma causalidade ambiental. Por quê? Porque, principalmente, os organos fosforados, os pesticidas, a química tóxica, funciona como xenoestrógeno, como um estrógeno estranho ao corpo, e pode causar um distúrbio no funcionamento hormonal normal. Então, essa causalidade ambiental das doenças geniturinárias já está bem definida na medicina. Daí, o que esses pesquisadores fizeram? Eles cruzaram, nos Estados Unidos inteiro, a incidência entre malformações geniturinárias e incidência de autismo. E o mais interessante foi isso, em que, à medida em que tu aumenta a incidência das malformações, tu aumenta a incidência do autismo. Então, esse cruzamento de dados confirmou, de forma cabal, a questão, a influência ambiental do autismo. Eles, para confirmar que isso não era aleatório, eles cruzaram com distúrbios de aprendizados e viram que distúrbios de aprendizados não tinham essa relação ambiental tão clara quanto tinha com o autismo. Então, a primeira coisa que eu quero deixar é essa, e esse é um dos grandes questionamentos que o movimento biomédico e que o Instituto de Pesquisa de Autismo levanta, e que o movimento do autismo levanta, é justamente isso, de que a gente está numa cultura e num ambiente que está sendo deletério para o ser humano. E o que é mais, dentro do ser humano, o que é mais sensível, mais do que o aumento de incidência de câncer no adulto ou na velhice, é o aumento de doenças de neurodesenvolvimento por essa toxicidade ambiental. Uma outra coisa que tenta se trazer é uma visão do autismo não como uma doença cerebral, o autismo como uma doença sistêmica.
Então, quando você tem um transtorno de desenvolvimento do cérebro, esse não desenvolvimento do cérebro está interligado com todos os outros sistemas, não tem como separar o cérebro do resto do corpo. Então, a medicina funcional é um movimento que surgiu nos Estados Unidos nos últimos 20 anos e está chegando só no Brasil agora, que tenta quebrar essa visão linear da medicina de causa e efeito. Ela tenta trazer uma visão sistêmica da medicina. Então, eles entender a medicina como um conjunto inumerável de fatores entrelaçados, um influenciando o outro, e não como uma causa e um efeito. Não é só que o gene causa problema neurológico. O gene causa problema metabólico, que pode afetar o imune, que pode afetar o neurológico. O ambiente vai afetar as mitocôndrias, que vão dar estresse oxidativo, que vão afetar o neurológico. O gastrointestinal afeta o neurológico, que afeta um sistema afetando o outro. Então, esse modelo de visão sistêmica do corpo humano, esse foi o que me encantou de estudar, porque quando a gente vê o autismo, a gente não vê que ele tem só um problema neurológico. Ele tem problemas imunes, tem problemas gastrointestinais, tem problemas metabólicos que vão afetar o cérebro, e o cérebro vai afetar esses outros sistemas. Então, essa é a outra visão de a gente trazer o autismo como doença sistêmica. E daí nós pedimos exames para comprovar isso. Quando a gente vê um teste de IgG de alimentos que mostra uma grande... Isso é o que eu vejo no dia a dia, grande alergia a laticínios e trigo, é que daí a gente diz que precisa fazer de dieta, porque isso pode ser comprovado com testes. Quando a gente fala de disbiose intestinal, a gente não está falando de algo etéreo ou filosófico, tem algo concreto que a gente pode pegar a flora do intestino e ver que está cheia de fungos. Isso é um exame de uma criança minha em que tinha transtorno do espectro autista. Assim, se a gente não pegar, a gente pode pegar a urina e ver vários marcadores urinários mostrando alterações no metabolismo dessa pessoa. Então, isso faz com que exista a necessidade de uma mudança do paradigma de como se entende o autismo hoje. Então, o paradigma que hoje está na maioria da cabeça dos médicos, que é ensinado nas escolas ainda, é um paradigma de que a causalidade é desconhecida ou é geneticamente determinado, que é uma doença neurológica ou psiquiátrica. Então, tanto os neurologistas infantis quanto os psiquiatras infantis tratam o autismo, que é uma doença cerebral e que o tratamento é sintomático e comportamental. Dificilmente tratável e não recuperável. Então, isso que os pais recebem quando vão num médico com a formação atual, né? E o que se está tentando trazer com esse evento e com esse movimento de pais, tá? É justamente a divulgação desse novo paradigma, de que ele pode ser ambientalmente estimulado em pessoas que têm uma tendência genética, é uma doença sistêmica, ela é uma doença que afeta também o cérebro. E que o tratamento, a gente tem que buscar uma etiologia. Muitas vezes a gente acha, e quando a gente acha, tem os melhores resultados. E o tratamento tem que ser uma estimulação imunometabólica. E que ele é tratável e recuperável. Não se fala de cura, se fala de recuperação, de melhora desse quadro. E é isso que é a grande diferença entre um médico e um pai. Essa foi a série de autismo que teve o ano passado na Globo, em que o Drauzio Varela trouxe o mundo do autismo. E nessa série, para mim, teve um dos momentos mais interessantes, foi justamente esse momento em que um pai que é autista e tinha filhos autistas, dava o testemunho dele em relação ao trigo. Ele chegava e dizia assim na série: olha, quando eu dou esse pãozinho, e daí ele aponta o pão de trigo, eu fico mal e o meu filho fica mal, que é autista. Quando a gente come esse pão de polvilho, nós passamos bem. Na sequência da série, entra o Dr. Drauzio Varela e fala: não existe trabalho cientificamente comprovado de que a dieta afeta o autismo. Então, a pergunta que os pais, e por isso que isso é um movimento de pais, é que o pai não está preocupado com cientificamente comprovado. O pai está preocupado em como que eu melhoro o meu filho hoje, como que eu faço com que ele não tenha dor de barriga, como que eu faço que ele durma, como que eu ajudo o meu filho. O médico tem a preocupação com o cientificamente comprovado e só faz o cientificamente comprovado.
Só que essa é a situação que se coloca hoje, em que esse sofrimento que o pai vive no dia a dia, o médico só diz, não, ainda não tem trabalhos que mostrem que isso funciona. Então, o movimento dos pais, ele chega e diz, ok, mas isso não vai fazer mal para o meu filho, eu posso experimentar. E pode experimentar e ver o resultado, e nada mais científico do que o resultado prático e objetivo em cada criança. Não se está pensando em experimentar nenhuma droga, nenhuma coisa que faça mal para a criança. Está se pensando em ver se uma dieta vai ajudar ou não. Então, o pai tem o direito de experimentar e ver se isso funciona ou não. E daí é que surge o movimento de tentar integrar, e a proposta do tratamento integral é de fazer uma integração das várias abordagens. Então, a gente tem uma primeira abordagem, uma primeira área que é básico em qualquer criança, principalmente quando a gente tem uma visão sistêmica, que é a parte da saúde geral, a nutrição, o sono. Então, essa parte tem que ser vista e tem que ser integrada no tratamento do autista. A modulação do comportamento, o uso da risperidona, o uso do neuleptil, o uso das substâncias, que é o que o médico hoje, o médico alopata normal hoje faz, é apenas uma parte dessa abordagem. Assim como a estimulação, que é o que os terapeutas fazem, é uma outra parte. Então, o que eu vejo, e por que veio o impulso de não divulgar mais só o tratamento biomédico, que tratava da questão da dieta e ambiental, e tentar trazer para o Brasil a visão do tratamento integral. Porque existem problemas em todas as três abordagens. Então, eu vejo muitos terapeutas que ficam muito contentes quando o paciente começa a fazer a dieta e daí ele consegue fazer a terapia. Eu vejo muitas pessoas que estão vinculadas ao tratamento biomédico, aos grupos de Facebook, que poderiam se beneficiar usando algum remédio no seu filho e não só dieta. Então, essa abordagem separada entre as três abordagens, a integração é que vai ser essa proposta do tratamento integral. Então, a ideia é que primeiro se trate o intestino, primeiro se cuide da saúde geral. Primeiro se busque a questão da detoxicação, as questões ambientais. Por quê? Porque se isso não tiver resolvido, vai levar a um uso maior de medicamentos alopáticos e vai levar a uma dificuldade maior do terapeuta funcionar. Tá? Então, a questão da dieta e do intestino, essa é uma primeira coisa que tem que ser vista e ser vista na criança, se isso não está afetando. Porque uma criança autista não vai dizer, mamãe, está doendo a minha barriga. Ela vai gritar, ela vai entrar acordar no meio da noite, ficar agitada, tem uma série de sintomas que não são sintomas gastrointestinais por problemas gastrointestinais. Então, primeiro ter certeza de que esse trato gastrointestinal está funcionando, de que a base da saúde começa com a digestão, é uma abordagem básica. Depois, a gente tem o uso dos neuromoduladores, que podem ser neuromoduladores alopáticos, como a risperidona, mas também podem ser naturais. Existem grandes resultados também com substâncias naturais melhorando o comportamento dessas crianças. Assim como existem algumas crianças que têm um componente imunológico importante, em que o tratamento imunológico pode ser o mais importante. E a gente tem as terapias, que hoje à tarde, amanhã vão ser colocadas, sobre as várias terapias, em que tentam se estimular esse cérebro e recuperar esse cérebro. Agora, nos últimos anos, a gente vai ter cada vez mais estão surgindo cada vez mais trabalhos em que não se estimula o cérebro através de terapia, mas através de aparelhos. Tá? Nos Estados Unidos já é muito tempo usado a medicina hiperbárica de baixa pressão para o tratamento do autismo. Então, tem vários trabalhos mostrando a melhora comportamental, a melhora do cérebro, colocando com o uso de hiperbárica de baixa pressão. Existe o TMS, que é um aparelho de estimulação transmagnética, que está se fazendo os primeiros trabalhos com autismo. Existem muitas coisas que são tratamentos de estimulação cerebral que levam à recuperação de áreas do cérebro. Quer dizer, futuramente a gente vai ter, além das terapias de estimulação, a gente vai ter os tratamentos de estimulação.
Fazendo um parêntese sobre a hiperbárica no Brasil, essa é uma das dificuldades que nós temos aqui, porque quando foi regulamentado o uso da medicina hiperbárica no Brasil, não se colocou o autismo como uma das indicações permitidas para o uso da hiperbárica. Então, os pais, mesmo querendo, têm grandes dificuldades ou têm uma verdadeira impossibilidade de se fazer medicina hiperbárica no Brasil. É uma das coisas que nós temos que se mobilizar e tentar mudar esse cenário para conseguir fazer no Brasil. Com o tratamento integral, a gente tenta fazer uma série de intervenções em que se leve a uma melhora da criança. Então, essa seria a evolução neurológica normal da criança, tá? E em que a criança autista é uma criança que tem um transtorno do desenvolvimento e tem uma diferença de uma criança normal no seu desenvolvimento, tá? O ideal, com o tempo, essa mudança ela pode ir aumentando e se não for feito nada, a diferença entre a criança vai ser maior. O ideal seria que nós fizéssemos uma intervenção, dessemos um remédio e essa criança voltasse para a normalidade. Infelizmente, não é isso que a gente vê no dia a dia. O que a gente vê no dia a dia é a necessidade de uma sequência de intervenções em que cada intervenção vai se somando e ajudando na recuperação desse cérebro. Então, essa sequência de intervenções, elas podem levar a uma melhora progressiva do quadro do autismo. E se somar os vários níveis, a gente vai ter um resultado muito melhor e uma satisfação muito maior dos pais vendo que podem ter os seus filhos e ter conexão e comunicação com seus filhos. Muito obrigado.